E agora a gente fala do Rio de Janeiro e de um mercado que já foi estrela do Estado e do Brasil. O setor de óleo e gás, que hoje amarga uma decadência que só será revertida com investimentos, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Máquinas paradas, equipamentos cobertos. O estaleiro em Niterói, na região metropolitana do Rio, padece com a atual realidade do setor naval brasileiro. Este galpão é um retrato da crise no setor. Ele está desativado há quase 3 anos. Em todo o estaleiro, 3.500 funcionários trabalhavam a pleno vapor no ano de 2015. Hoje, são só 300, menos de 10%. Quem manteve o emprego, mas viu companheiros indo embora, sente tristeza. Amigos hoje que estão catando lata para poder se alimentar e ótimos profissionais, pessoas que estudaram o Senai, trabalharam, mas não tem mercado. O Rio de Janeiro fechou o maior número de postos de trabalho no setor naval. O caso do Rio de Janeiro é emblemático. Tínhamos 30 mil empregados e hoje estamos com menos de 3 mil empregados. Então a situação é uma situação crítica. A gente espera poder superar essa crise rapidamente, porque senão todos os investimentos feitos serão perdidos. A crise no setor veio a reboque da pisada de freio da Petrobras. A maior e mais importante compradora reduziu investimentos. 2 petroleiros praticamente prontos, encomendados pela Transpetro, subsidiária da Petrobras, agora enferrujam na Baía de Guanabara. Investimento perdido. Você tem literalmente R$1 bilhão boiando na Baía de Guanabara. O estaleiro diz que precisa de mais 150 milhões de reais para concluir os navios. Já a Transpetro afirma que o estaleiro descumpriu o contrato e abandonou as obras. Uma pesquisa do Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas, divulgada nesta terça-feira, afirma que a política industrial brasileira para a área de petróleo e gás precisa de objetivos mais bem definidos. A FGV afirma que a contribuição do setor no PIB está estagnada. Entre o ano 2000 e 2015, não ultrapassou 4%. Nesses 15 anos, os gastos com pesquisa e desenvolvimento se mantiveram num nível baixo e constante, cerca de 1% do PIB, enquanto a China, por exemplo, triplicou o investimento no mesmo período. A gente até implementou políticas que buscavam esse incentivo, só que essas políticas, pelo fato delas não terem sido associadas a questões de geração de pesquisa e desenvolvimento, incentivos ao desenvolvimento tecnológico, elas ficaram aquém daquilo que a gente poderia ter aproveitado ao longo desses anos todos. O Ministério das Minas e Energia declarou que a reorganização do setor e o sucesso dos últimos leilões demonstram a efetividade do trabalho em desenvolver e buscar investimento para a área de petróleo e gás. Disse ainda que o estudo é bem-vindo e pode auxiliar o governo. Carlos Alberto Sardenberg comigo aqui. Sardenberg, boa noite. Boa noite, Renata. Nós vimos aí, esse é um desastre composto de muitos elementos e acho que um preponderante foi a sobrecarga de atribuições colocada em cima da Petrobras por políticas erradas durante muito tempo. Pois é, Renata, você sabe que uma das características, eu até ia dizer da economia brasileira, mas é uma característica do país, que é essa oscilação entre momentos de grande euforia, de grande expansão, ou aparente expansão, e depois momentos de queda. Isso ocorre porque esses momentos de expansão acabam sendo construídos em bases falsas, em bases muito frágeis, que foi exatamente o que aconteceu com a indústria de óleo e gás nos governos Lula e Dilma. A ideia básica foi concentrar a atividade na Petrobras. Então foram reduzidos os leilões de concessão, foi mudado o sistema de concessão, a Petrobras tornou-se operadora dominante, majoritária nos campos do pré-sal e, além disso, a Petrobras foi levada a fazer 4 refinarias, investir na indústria de açúcar, de cana, de refinaria e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Só que a Petrobras não tinha capital. O que ela fez? Ela fez uma montanha de dívidas e de má gestão.
né, projetos ruins, como, por exemplo, as refinarias e as sondas. A própria Petrobras havia constituído a Sete Brasil, que foi numa coisa assim maluca, contrataram 28 sondas ao mesmo tempo, quer dizer, nenhum país do mundo estava fazendo 28 sondas de petróleo. Bom, o que aconteceu? Montanha de dívida, 24 foram canceladas e a Sete Brasil reduziu-se o quê? A um monte de dívidas. E isso, né, a dívida que sobrou na Sete Brasil. E isso junto com a corrupção. Isso que eu ia falar para você, Sete Brasil, depois Estrela da Lava Jato. A Sete Brasil, a estrela foi quem? O Pedro Barroso. E esses diretores aqui da Petrobras foram os diretores da época do auge dos investimentos da Petrobras. Todos eles. Aqui, esse momento, aquele período de compra de sondas, investimento, navio, não sei o quê. Tudo em pés de barro, né? E uma imensa corrupção. O primeiro foi esse. PP, que você veja que estava lá na história, agora há pouco nós fizemos aqui a reportagem. Porque o PP, o Paulo Roberto chegou pelas mãos do PP e depois passou a atender os interesses de um consórcio de partidos, né? Exatamente, como falou, aliás, o Palocci, né, na delação premiada, trecho que nós observamos. Aqui indicação PT, PMDB, PT puro e o Barusco, aquele que topou, que era o responsável pela Sete Brasil e topou devolver 100 milhões de dólares. Quer dizer, não é de estranhar que a indústria esteja numa situação ruim como a de hoje. Ela precisa ser reconstruída, mas em bases sustentadas de capital, investimento, pesquisa, etc. E não com essa maluquice de má gestão e grossa corrupção, Renata. Sadenberg, muito obrigado.